Olá Brasil, bem-vindo a mais um Sextouro do dia 24 de abril. Essa semana que teve um feriado de Tiradentes e foi bem estressante, a gente descobriu que não só os juros podem ficar negativos, às vezes até o preço do petróleo pode ficar negativo, tá? Uma das grandes esperanças nossas do remédio lá, o Remdesivir, nós vamos falar dele ali, não deu certo, tá? Teve alguns dados desanimadores do Covid, aumentaram, né, na quinta-feira ontem as mortes, né, foram mais de 400 mortes, e hoje o ministro Sérgio Moro desceu. Bom, podemos ver aqui, ó, quero até mostrar para vocês, olha só isso aqui, ó, o risco país, né, disparando agora. Está 13% de alta, né? 372 pontos. Ele já teve bem abaixo, tá? A média é 200 dos últimos tempos. E o dólar, né? O dólar nos níveis de 5,72 agora. Dispara também o dólar, tá? Bom, vamos lá para os principais pontos que a gente escolheu aqui para vocês, que eu escolhi como os principais pontos mais importantes da semana, que é essa semana curta. Tá bom? Nosso ministro Sérgio Moro, acho que eu não vou nem falar muita coisa, tenho certeza que todos vocês estão me assistindo, estão sabendo, tá? Mas é o principal assunto da semana. Esse é o principal assunto da semana, tá? 2, creche do petróleo, né? A gente percebeu, a gente aprendeu, o petróleo na terça-feira de feriado teve a maior queda da história, 43%. Depois, no dia seguinte, ele bateu pela primeira vez na história, valor negativo, menos 37 dólares e 63 centavos. Isso mostra o quê? Que o produtor, o cara que faz o petróleo, está tendo que pagar para o consumidor armazenar lá nos Estados Unidos. Isso porque os locais de armazenagem estão lotados, né? Até a boca, não tem onde colocar o petróleo, tá? Gerou receio, mas esse foi qual? O que ficou negativo foi o WTI, tá? Que não é referência para Petrobras. Referência para Petrobras é o Brent. O Citigroup, né? O Citibank disse que vê possibilidades do Brent, que é a referência da Petrobras, ficar negativo. Se isso acontecer, vai ser grave por aqui, tá? Bom, de qualquer maneira, a OPEP disse que quer cortar mais a produção de petróleo para ajudar a subir o preço. O governo americano disse que era o secretário do Tesouro lá, disse que está disposto a apoiar como é que se diz? O óleo e gás, a indústria de óleo e gás, me desculpem. E 3, o Trump ameaçou uma guerra com o Irã. Não ameaçou guerra, mas ele disse, autorizei a Marinha a bombardear qualquer navio do Irã que ameace os Estados Unidos e tal. Bom, vamos ver. Mas isso fez com que o preço do petróleo subisse, mas de qualquer maneira tá uma montanha russa no petróleo que só vendo, tá? Dados econômicos do Covid, pós-Covid, tá? Os PMIs, que são a temperatura da economia, vieram nas mínimas. Europa, Alemanha, né? A Alemanha, a zona do euro, França, Estados Unidos veio também, né? Outra consequência são o dado do desemprego. Nessa semana, pela quinta semana seguida, o pedido de desemprego vem muito forte nos Estados Unidos. Essa semana, 4,4 milhões de pedidos de desemprego, totalizando mais de 26 milhões. Vou repetir, 26 milhões de desempregados em 5 semanas nos Estados Unidos. Isso não é brincadeira. A temporada de balanços também começou na Europa e nos Estados Unidos. E os números estão vindo péssimos. Bancos vieram péssimos. A temporada de balanço do Brasil começa hoje. Nós vamos ver aí que é o pós-Covid, mas nós vamos ver mais na semana que vem, tá bom? Muitas empresas adiando e até algumas cancelando dividendos. Coca-Cola diz que caiu 25% o consumo de Coca-Cola no mundo, tá? Por outro lado, parece que o de álcool aumentou bastante, né? Devido à quarentena, tá todo mundo em casa, né? Vamos lá. O próximo ponto, saída gradual da quarentena, né? Estados Unidos, Alemanha, até São Paulo. O governador disse que dia 11 de maio começa a abertura gradual, a flexibilização, né? Rio de Janeiro também pensando, como eu falei semana passada, outras pessoas pensando, né? Lojas Renner retomou as vendas. 43 shoppings reabriram já no Brasil. Então nós estamos devagar. Isso fez com que as ações de varejo disparassem na quinta, até na hora
dispararam, né? Quem viu meu Minuto Econômico Extraordinário que eu postei na hora, que estava disparando Via Varejo, estava disparando várias ações do varejo, e eu postei na hora. Vamos lá, novos estímulos, helicopter money, né? A gente tá vendo, os Estados Unidos aprovou hoje, na sexta-feira, na Câmara, aquele novo pacote de 484 bilhões de dólares. Quem viu o Minuto de hoje está sabendo. A Europa aprovou 540 bilhões de euros de última hora para salvar os empregos e aprovou um plano pós-Covid de 1,5 trilhões, 1,5 trilhão de euros. É dinheiro que não acaba mais. Aqui também teve um pacote pós-corona, que depois nós vamos falar na crise política, porque deu o que falar isso aí. China e outros países emergentes também estão fazendo seus estímulos, como? Cortando juros, Turquia cortou juros, México cortou juros. Aqui nós vamos entrar no outro assunto, depois do dólar, o Banco Central mandou uma nova mensagem em dovish. Então, um monte de gente está cortando juros. Vamos lá. Então, o dólar dispara aqui. Outro ponto muito importante aqui, o dólar disparou, né? O dólar disparou, foi acima de 5,70. O dólar, ele começa a disparar, eu acho que primeiro, pela fala o presidente do Banco Central essa semana deu uma fala numa live fechada para jornalistas e mudou o tom, né? Ele foi com um tom, ele se mostrou aparentemente, passou a impressão para o mercado que não só vai cortar 75 bips na reunião de 6 de maio, está precificando isso na curva agora. Deixa eu até olhar aqui, chega aqui, Lucas, vamos ver quanto está precificando na curva. A probabilidade agora, nessa sexta-feira. Pera aí, vamos ver aqui, ó. A gente faz uma conta aqui na hora, CDI, Enter, nós vamos ver a probabilidade implícita de código de juros agora, 44, caiu. Agora está precificando, voltaram um pouco os juros e está precificando um corte de 50 bips na reunião que vem, mas teve 75, tá? E isso fez o dólar disparar. Essa impressão de que o Banco Central está disposto a cortar mais juros, ao invés de usar o orçamento de guerra que não foi aprovado, nós vamos falar, os 973 bilhões de reais, ele preferiu cortar juros e isso fez com que o dólar disparasse, tá? Bom, e o Banco Central e sua nova mensagem, né? Ele tem que estar com uma fala mais dovish, que foi o assunto que misturou com a alta do dólar. Foi isso que aconteceu, tá? Crise política, não preciso nem falar, eu acho que eu não sou um grande entendedor de política, né, de crises políticas e tal, mas eu sei que o presidente foi na manifestação, isso teve muito estresse, teve muita matéria sobre isso, eu não falo muito de política, porque eu não sou nenhum grande entendedor, não entendo nada, mas eu vi o presidente da República bater boca com o presidente da Câmara, e isso fazer com que caducasse o orçamento de guerra foi adiado, a votação lá para ajudar os salários adiada, tá? Ninguém da equipe econômica no anúncio do plano pós-corona, que são 300 bilhões de reais que vão ser investidos na infraestrutura, tá? O ministro da Economia, acho que isso mostrou que o ministro da Economia está em atrito com o ministro da Casa Civil, tá? Então a gente tem uma situação aí que eu não sei falar, não sei dissertar, não sei explicar, cada um tem as suas opiniões e eu sou neutro e isento nisso. Bom, mas os remédios falham e estressam as bolsas lá fora, né? E que, obviamente, a correlação é positiva aqui e traz estresse para o Brasil também. Então, o Remdesivir falhou nos seus primeiros testes, não funcionou e ainda não está aparecendo um remédio, tá? Bom, gente, essa semana estressante, nervosa, acho que esses são os principais pontos que eu destaquei da semana para vocês, para o Sextouro. Tenham um bom final de semana. Eu sou o Pablo. Bom fim de semana. Tchau.